Pessoal, muito boa noite a todos que aqui se encontram no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, a todos vocês aí que estão nos acompanhando através do Facebook, através do YouTube. Que seja uma excelente noite para todos, uma noite de estudo, uma noite de aprendizado, de conscientização. Antes de darmos o prosseguimento, façamos aquele momento de prece. Aquele momento em que nós voltamos o pensamento à eterna fonte doadora da vida, que é Deus. E em agradecimento a tudo que nós recebemos. O corpo físico, os parentes, os amigos, a oportunidade do aprendizado, do trabalho, os bens materiais que temos, a oportunidade que temos de avançar espiritualmente. Todas essas coisas têm de ser profundamente consideradas por nós. E em agradecimento, rogamos ao Pai que nos fortaleça com o objetivo de que possamos crescer sempre. Possamos encarar a existência como uma grande oportunidade de avanço espiritual. Uma oportunidade em que nós vamos deixando paulatinamente a animalidade ainda profundamente reinante em nosso ser. E vamos avançando rumo à angelitude. Que Jesus, nosso Mestre, possa ser sempre visto por nós como o caminho, a verdade, que nos conduzirá à verdadeira vida. Que assim seja. Gente, seguinte, estamos aí no capítulo 17 do Obreiros da Vida Eterna. Estamos na parte relacionada aí ao acompanhamento dos desencarnes. Na semana anterior nós vimos como foi o desencarne de Fábio, vimos como foi tranquilo, porque era um indivíduo que cultivava grande espiritualidade interior. E hoje nós vamos ver o caso de Albina. Como foi o caso dessa servidora do Evangelho, que, ao contrário dos outros dois, não era espírita, pertencia à igreja presbiteriana, mas que tinha larga folha de serviços no Evangelho de Jesus, nas tarefas de evangelização da infância e da adolescência. André Luiz começa esse capítulo 17 na casa transitória de Fabiano, localizada lá no umbral, lá no plano espiritual. Nós vimos muita coisa acerca dessa casa transitória logo nos primeiros capítulos dessa obra. E vimos também que Dimas e Fábio, aqueles dois que desencarnaram, estavam se localizando provisoriamente nesse lar transitório, nessa casa transitória. Vimos que o caso de Dimas era um pouquinho mais complicado que o de Fábio, porque era um indivíduo que, embora prestando muitos bons serviços no auxílio a milhares de semelhantes, ele ainda havia pecado, errado em alguns pontos no que tange ao excessivo apego à família e também ao fato de não ter dado as informações e as orientações necessárias aos seus entes queridos no que diz respeito à vida no plano espiritual. Vimos que, por conta disso, a adaptação dele na realidade espiritual estava um pouco mais complicada. Ele levaria ainda alguns dias para se equilibrar totalmente. Já Fábio, não. Dimas era uma coisa, Fábio era outra, um pouco diferente. Pelo fato dele ter envidado inúmeros esforços enquanto estava encarnado para desenvolvimento da espiritualidade superior em si e nos seus entes queridos, a tarefa de adaptação dele na realidade espiritual ocorria de maneira muito rápida e muito tranquila. André Luiz até mesmo coloca aqui
que essa tranquilidade e equilíbrio do qual ele se fazia portador era resultado dos longos e difíceis exercícios de espiritualidade superior. Ou seja, tudo aquilo que nós plantamos chegará um dia em que iremos colher o resultado daquela semente plantada. Às vezes, nos esforçamos aqui, no presente momento, para sermos bons, justos, honestos, e parece que a vida não nos traz de volta a necessária recompensa para esses nossos esforços. E aí vem o desalento, e aí vem o desespero. Isso não deve fazer parte de nós, porque nós sabemos que para tudo na vida existe o tempo correto para ocorrer. E se nós estamos investindo agora em espiritualidade superior, podemos ter certeza que a colheita é certa. Nós só não sabemos bem quando ocorrerá essa colheita, mas que ela vai ocorrer, sem sombra de dúvida, vai. E era o que estava já acontecendo com o Fábio. Não era um indivíduo redimido, não era um indivíduo perfeito, ainda tinha largo caminho para percorrer no que tange a garantir em si crescimento de ordem moral, conhecimento superior, mas era aquele servo fiel. Foi aquele indivíduo que passou por uma provação difícil, tanto que desencarnou vítima de uma tuberculose por conta do passado dele, conforme nós já vimos, e levou a sua vida da melhor maneira possível no que tange à espiritualidade, ao cultivo da espiritualidade dentro de si. Portanto, isso dava a ele grande tranquilidade, grande facilidade de adaptação na realidade espiritual. E o horizonte de maiores aprendizados se abria tranquilamente à sua frente. Ele era exemplo até para Dimas. Dimas estava muito atormentado pelo desespero que a sua família ainda estava possuidora. Que a família não queria que ele tivesse desencarnado. E havia ali, conforme a gente comentou na semana passada, uma verdadeira obsessão de encarnado sobre desencarnado. Dimas entrava até num estado de paranoia momentânea às vezes. Quando Fábio chegou, a própria presença de Fábio e a própria conversa que Fábio levava com Dimas fazia com que ele, Dimas, melhorasse paulatinamente, de maneira mais rápida. Ele tinha mais forças para não se deixar influenciar pelo desespero dos seus entes queridos, que estavam lá ainda na terra, e estava com isso um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve. Fábio tinha tanto equilíbrio interior que podia se levantar à vontade, podia percorrer as inúmeras salas da casa transitória de Fabiano, fazia perguntas, queria saber coisas, dava gosto de ver, segundo aquilo que André Luiz estava falava aqui para a gente. Estava tranquilo. Até mesmo Zenóbia, que era a administradora daquele local, ficou admirada com ele. E nos tempos de folga que ela tinha, ele tinha longas conversações com o Fábio. Era o servo distinto, com débitos pagos. E ele tinha tanta disciplina interior, tanta disciplina emotiva, que Jerônimo tratou logo de conduzir a sua esposa Mercedes, que estava ainda encarnada, em desdobramento, para entrar em contato com o Fábio. E olha que fazia poucos dias que ele havia desencarnado. É uma coisa que acontece raramente. Por quê? Nem sempre o encarnado está preparado e nem sempre o desencarnado está preparado. Ali, naquele caso, os dois estavam preparados. Tanto Fábio, que era o desencarnado, quanto Mercedes, que ainda estava encarnada. Ela foi retirada do corpo durante o sono físico e Jerônimo a conduziu até o lar transitório de Fabiano, até a casa transitória. André Luiz falou que ela não estava muito bem consciente da situação, não. Porém, estava deslumbrada com o que via. E quando ela viu Fábio, o seu marido, ela se ajoelhou, em júbilo. Né? Aí Fábio chega até ela, a levanta. Que isso, Mercedes? Levanta. Como que estão as coisas? Que saudade de você. Continuamos juntos. Se bem que em planos diferentes. E aí, como estão os nossos filhos? Me dê notícia deles. Eles tinham 2 filhos pequenos.
E Mercedes nada falava. E Fábio falava, Mercedes, fala alguma coisa, conversa comigo. Vamos entreter aí uma conversação. E ela respondeu que estava em silêncio porque estava agradecendo a Jesus a oportunidade de se encontrar com o marido recém-desencarnado. Disse que os filhos estavam bem e que todas as noites os três se reuniam em preces para pedir alegria e paz a Fábio. Olha a lição que fica para nós. Ao perdermos o ente querido, que na verdade a palavra não é nem bem perder, quando algum ente querido desencarnar, qual atitude que devemos ter? Essa é uma delas. Durante as nossas preces, enviar pensamentos de alegria, de paz, de felicidade, porque nem todos têm a espiritualidade que Fábio tem. A maioria desencarna e ainda fica perturbada durante um tempo mais ou menos prolongado lá na realidade espiritual. Imaginemos os parentes que aqui ficam mandando, vibrações de ódio, de revolta, de desespero, de dor profunda e terrível. Dificulta ainda mais o processo de adaptação do sujeito à realidade espiritual. Que não era o caso nem de Fábio nem de Mercedes, que os dois estavam profundamente sintonizados. E ela continuou dando notícias, olha Fábio, estou trabalhando. E nos momentos que eu estou trabalhando, Carlindo, que era o filho mais velho, ficava em casa, cuidando do filho mais novo. Ah, mas eu estou com saudades imensas. Mercedes falava. O teu lugar está ainda vazio lá na mesa. Nas nossas refeições, nas nossas preces. Te busco com o olhar, mas não te encontro. E para diminuir um pouco a dor, o que eu faço? Mercedes falando para ele. Eu mentalizo a figura de Jesus no seu lugar. Então, olha que frase bonita que ela fala. A ausência sua está cheia de confiança no amigo celeste. Ou seja, ela tinha saudades, mas aquilo não a desequilibrava. É a outra lição que Mercedes aqui nos traz. A saudade é válida? É óbvio que sim. Mas ela não deve estar mesclada com a tristeza profunda, com a revolta. Porque isso é prejuízo para aqueles que ficam e é prejuízo para aqueles que vão. Fábio fez um esforço tremendo para não chorar. E dizia o seguinte, mas eu também estou morrendo de saudades. Mas não fique sem esperanças. A última coisa que eu quero ver na vida é enxergá-los tristes. E olha, Mercedes, logo quando eu estiver mais fortalecido, vou voltar. Vou acompanhá-la no trabalho, vou te acompanhar durante as preces. E a vida, Mercedes, passa muito rápido. Logo, logo, inclusive, ele fala aqui, vou ser deslocado para uma cidade onde irei trabalhar. Dizem que essa cidade é fantástica, Mercedes. O sol lá brilha de um jeito muito mais belo do que o sol que nós vemos lá da terra. As flores lá retêm a luz do sol e brilham durante a noite. Ele estava falando de nosso lar. Porque lembram, Fábio veio de nosso lar e reencarnou na terra para passar aquele número de anos aqui. Desencarnou, voltará para lá. Só que ele não estava com a ideia e com a lembrança correta do momento que ele teve em nosso lar. André Luiz até ficou meio, até estranhou isso. E virou para Jerônimo e perguntou assim, meio baixinho, mas ele não se lembra da vida dele em nosso lar antes de reencarnar? Jerônimo fala que não. Que o processo de lembrança é gradual. Então, essa história de que a gente desencarna e automaticamente lembramos de todo o nosso passado, de todas as nossas existências, isso não acontece. Somente naqueles casos raros de indivíduos que são dotados de uma espiritualidade bem grande, que aí sim ele desencarna e aí ele tem acesso a algum número de reencarnações.
André Luiz até descreve o caso de um casal em nosso lar que conseguiu lembrar de 300 anos, memória integral das últimas reencarnações na Terra. Mas não passou dali, porque eles não tinham condição de lembrar mais do passado. E olha que Fábio era um sujeito bem espiritualizado. Ele ia se lembrar de que, eu conheço esse lugar, nosso lar? Iria. Só que tudo vinha de maneira gradativa, de maneira gradual. Ele poderia se lembrar do seu passado, onde ele foi fazendeiro, dono de uma vasta terra, onde muitos escravos trabalhavam. Com certeza ele iria se lembrar disso. E de outras coisas mais. Mas naquele momento, ainda não. E ele continua falando para ela: Mercedes, vale a pena sofrer para conseguir tantas coisas belas. Os nossos filhos vão crescer rápido. A vida na terra passa rápido. As lutas serão breves. As situações difíceis passarão. E em breve estaremos novamente reunidos. Quem sabe, num lar que eu irei construir naquela estância de trabalho, nosso lar. Mais uma lição para a gente. Não devemos nos apegar a nada aqui na terra. Não nos apeguemos aos bens materiais. Carro, casa, terrenos, roupas, tudo vai ficar aqui. Não devemos nos apegar às pessoas. Apego não é a mesma coisa que amor. O amor tem que ser desenvolvido e fortalecido. Agora, o apego que sufoca e que prende e que algema, esse não. Esse é fruto do orgulho, é fruto do egoísmo. A gente não pode ser assim. O nosso próprio corpo físico, que é o nosso principal amigo e companheiro, é uma concessão de Deus para nós. Durante alguns anos ficaremos em posse desse corpo físico, como instrumento bendito de trabalho aqui na terra, mas isso dura somente algumas poucas décadas. Em breve entregaremos nosso corpo de volta à Mãe Terra. Nos libertaremos dele. Devemos cuidar dele, dar a necessária condição de saúde e higiene, mas apego, como se fosse eterno, não, isso daí não, porque tudo passa. Boa parte do nosso sofrimento vem desse apego às coisas materiais. E esse apego às coisas materiais vem da ideia ainda imprecisa e inadequada que multidões têm acerca da vida depois da morte. Se as pessoas tivessem a perfeita ideia e a perfeita identidade com o plano espiritual, o apego seria facilmente vencido. Nós nos apegamos às coisas porque ainda não estamos vivenciando a ideia de transitoriedade e que somos espíritos momentaneamente aqui. Isso faz uma diferença tremenda para a nossa felicidade. Tremenda. Nesse ponto da conversa, voltando aqui, Jerônimo dá o aviso de que acabou a conversa, a Mercedes tinha que voltar para o corpo. Aí Fábio entrega para ela uma flor. Ela pega aquela flor com uma felicidade tremenda, E Jerônimo a conduz de volta para o corpo. E André Luiz até relata que ela acorda com aquela felicidade de ter encontrado e conversado com o marido, ainda sentindo nas mãos a flor que ele havia lhe dado. Que coisa mais bonita, Olha só como a gente ganha quando a gente investe em espiritualidade superior. Só temos a ganhar. Sobre isso daqui até agora, alguém quer fazer pergunta, alguma observação, algum comentário? Não? Então vamos lá. Poxa, Daniel, você falou que ia ver o caso da Albina, tal, que estava para desencarnar. Agora nós vamos ver mesmo. Porque André Luiz, após Mercedes ter sido deixada lá no corpo,
acordado. André Luiz e Jerônimo voltaram lá para a casa transitória de Fabiano, né? Os dias foram passando e, de repente, Jerônimo recebe ordens superiores para voltar para nosso lar. Ele tinha que voltar imediatamente para nosso lar para poder conversar com os seus superiores. Jerônimo avisou André Luiz: você fica aqui trabalhando, que em breve vou voltar. E realmente, ele não se ausentou por mais de um dia. Quando ele volta para a casa transitória, ele dá o aviso. Os planos referentes ao desencarne de Albina haviam mudado. Ela tem que ficar um tempo mais na Terra. Então nós vamos lá na casa de Albina e, ao invés de libertá-la do corpo, nós vamos dar mais energia para ela ficar um tempo mais no corpo. Um tempo necessário para uma situação ali ser resolvida. E ele acrescenta o seguinte detalhe: certa rogativa, ou seja, certa prece, influenciou a decisão dos superiores. Quer dizer, alguém ali fez uma prece, pedindo para a Albina ficar um tempo mais. Isso foi avaliado pelos superiores de nosso lar, e eles decidiram bater o martelo. Realmente, ela não pode desencarnar agora. Ela tem que ficar um tempinho mais prolongado ali na Terra. Recebeu uma moratória, né? E Jerônimo falou para André Luiz: o padre Hipólito e a Luciana vão ficar aqui cuidando de Dimas e de Fábio, você, André, vem comigo. E o cérebro de André Luiz estava esfervilhando de perguntas, né? Como assim? Alguém fez uma prece e foi prolongado o tempo dela lá na Terra? Que história é essa? Porque André já conhecia uma história semelhante, mas a história havia se passado no plano espiritual. Pessoas desencarnadas pedindo para superiores desencarnados em prol de alguém aqui na Terra, para ficar um tempo mais. Isso ele conhecia. Mas era a primeira vez que ele se deparava com uma prece feita por um encarnado, poderosa a tal ponto de influenciar a decisão dos superiores que estavam em nosso lar. E André ficou, né, meio abalado com aquilo. Nossa, como isso? E Jerônimo falava: olha, André, fica tranquilo. Você vai receber as informações no momento correto. Todo-Poderoso, só Deus. Deus cria o universo e Ele é independente e todo-poderoso. Nós, que aqui estamos, participamos da obra na Terra. Porém, a nossa participação tem limites. E além das nossas ações serem limitadas, nós estamos em regime de interdependência. Olha que lição que Jerônimo fala para a gente a respeito de ajuda, de fraternidade. Ninguém faz nada sozinho. Estamos em profundo regime de interdependência. Um necessita do outro, um precisa do outro. Um tem características que o outro não tem, enquanto que esse tem habilidades que aquele lá não possui. Esse tem conhecimentos mais avançados num campo, já o outro, conhecimentos mais avançados num outro campo. Isso acaba com o nosso orgulho, joga no chão o nosso egoísmo, acaba com a nossa vaidade. Deus não. Deus faz tudo sozinho. É todo poderoso. Já nós, na nossa fraqueza, necessitamos de amparo mútuo, além de limites. Essa história de que a gente pode fazer tudo que bem entende, há limites nas nossas atuações, inclusive na própria atuação dos benfeitores espirituais aqui. E Jerônimo continua: André, a desencarnação de Albina não será adiada por muito tempo, só pelo tempo suficiente para que aquela situação seja resolvida. Qual a situação? Daqui a pouco nós vamos ver. O corpo dela está num estado lamentável. Ela não vai aguentar muito tempo. Mas nós vamos lá para fazer com que ela fique um tempinho mais aqui na Terra, né? Você vai entender direito, André? Você vai entender.
E aí os dois rumaram à cidade do Rio de Janeiro, onde num confortável apartamento morava Albina. Quando eles chegaram lá, André Luiz, médico, logo percebeu. O estado físico dela era terrível, lamentável. Estava deitada na cama. E André foi logo analisando o coração, as artérias. A situação de coração e das artérias envolventes o coração era terrível. Fígado, rins, todo o sistema gastrointestinal estava num estado terrível. Ela estava prestes a desencarnar mesmo. Aliás, tinha um aneurisma da artéria aorta. Isso daí que ia levar ao desencarne futuro dela. Então ali era para desencarnar em breve, né? Dali a pouco ela ia desencarnar. Quando eles chegaram lá, viram a situação dela, e existiam 14 jovens encarnados em torno da cama dela, em preces e em oração. Eram aquelas pessoas, ou pelo menos uma parte das pessoas, que eram orientadas por ela. Ela era uma educadora do Evangelho, conforme a gente comentou agora há pouco. Serviços de evangelização infantil e de orientação à mocidade. Tudo isso no meio espírita? Não, dentro da igreja presbiteriana. Conforme a gente vê, os benfeitores espirituais e Deus, eles não veem rótulos, eles veem ações. E é isso que realmente vale, é isso que realmente conta. E o que aconteceu? Jerônimo chegou perto dela e já foi tratando logo de magnetizá-la. Restaurou o equilíbrio da condução elétrica ao coração, os nervos do tônus. Agiu no músculo cardíaco, revigorando. Isolou certos grupamentos celulares do aneurisma que estava prestes a se romper. E André Luiz percebeu que depois dessas complicadas operações magnéticas, a enferma, que estava numa angústia terrível, sentindo dores, com uma falta de ar, se acalmou. Os batimentos cardíacos normalizaram, a falta de ar sumiu como que por encanto, e ela respirou aliviada. E disse para as 14 mocinhas que lá estavam: graças a Deus, as nossas preces foram atendidas, né? E realmente André Luiz pensou, boa parte daquele serviço pôde ser efetuado pelo ambiente de calma, de paz, de elevação espiritual que a prece daquelas pessoas estava efetuando. Alguém quer fazer pergunta? Algum comentário? Continuando. André Luiz viu aquela cena toda, as discípulas se despedindo, indo embora, e começou a questionar. Jerônimo, foram as discípulas dela, as estudantes, que pediram para a Albina ficar um tempo mais prolongado aqui? Será que elas precisam dela ainda nas tarefas de orientação? Jerônimo falou assim, não foi a prece delas não. Elas realmente estão pedindo para isso, mas não foi a prece delas. Porque a Albina cumpriu a sua missão junto das discípulas da melhor maneira possível. Foi exemplo, foi modelo de vida, semeou o cérebro delas com boas sementes, competindo agora a elas fazerem germinar aquelas sementes, a boa semente do Evangelho plantada no cérebro delas. Mas não foram as preces das discípulas. E André percebeu as duas filhas de Albina do lado da mãe, amparando a mãe com carinho, felizes agora pelo fato da mãe estar bem, né? André falou assim, então Jerônimo, já sei, foram essas duas aí, as preces delas que fizeram com que a mãe ficasse um tempo mais prolongado aqui na terra. De certo, elas ficariam com muita saudade. Jerônimo falou, também não foram as preces delas, não. A Albina já executou a sua tarefa de mãe de maneira absoluta. Perdeu noites de sono, de vigília, absorveu os seus dias de preocupação redentora, foi exemplo para as duas filhas,
encaminhou as duas filhas muito bem para a vida, o trabalho materno foi completamente satisfeito. As preces das duas não interferiram na decisão da moratória da mãe. E André ficou assim, poxa, mas e agora, né? Quem foi que rezou para ela poder ficar? Nisso, André ouve Albina perguntar para uma filha. A filha chamava-se Lloyd. Lloyd, será que agora o Joãozinho pode vir aqui? E Lloyd pega o telefone e liga para o marido. Aí Jerônimo fala para o André, agora você vai entender. Dali a alguns minutos, entra uma pessoa, um senhor bem abençoado, carregando pela mão um menininho, franzino, a idade de mais ou menos 8 anos. Era o Joãozinho. Joãozinho entra naquele quarto todo respeitoso, cumprimenta as duas filhas de Albina, chega perto do leito e fala assim, vovó, sua bênção. E aí ele pega a mão, uma coisa que a gente não vê tanto nos dias de hoje, né? Pega a mão e beija a mão da avó. E a avó fala assim, Deus te abençoe, meu filho. Aí Jerônimo vira para André Luiz e fala, as preces dele é que fizeram o tempo mais prolongado dela aqui na terra. E André fica espantado, quê? Dele? Jerônimo fala, presta atenção, você vai entender bem. Joãozinho não é neto consanguíneo de Albina. Ele foi abandonado, recém-nascido, na porta da casa dela. E ela pegou e criou como se fosse um verdadeiro neto e é tratado dessa forma por ela. Nos últimos meses, Albina teve que ficar de cama. Então Lloyd é que tem cuidado de Joãozinho. Quem é Joãozinho, gente? Segundo Jerônimo, é um grande e abnegado servo de Jesus. Reencarnado em missão do Evangelho, com largo crédito no passado. Ele é ligado à família de Albina desde há muitos séculos. E retorna agora, no meio dos seus entes queridos, a caminho de um serviço apostólico. Ou seja, Joãozinho não era qualquer um. Ó, grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. E nisso, Jerônimo para de falar e André Luiz começa a acompanhar o diálogo da Albina com o neto, Joãozinho. Eu não estou muito bem não, meu filho. Tenho passado muito mal. E ele fala assim, vovó, eu tenho rezado pela senhora, para a senhora ficar bem. Ontem mesmo eu pedi na igreja para todos rezarem pela sua saúde. Aí ela fala assim, meu filho, mas e se Deus me chamar? E ele fica todo abalado assim, né? Dá de chorar, mas fala com a voz firme, não, nós precisamos da senhora ainda nesse mundo. Desse jeito. E ela fica toda comovida. Vira para ele e fala o seguinte, Joãozinho, estou com saudade de ouvir os seus hinos que você canta na escola evangélica. Tem louvado ao Senhor pontualmente? Ele fala, sim, vovó. Então, canta um desses hinos para mim, Joãozinho. Aí ele pede para a avó escolher. O hino era Deus comigo, algo assim, o nome do hino. Ele fica todo empertigado, né? Do lado da cama da avó e eleva a voz para cantar. Ele canta a primeira estrofe, não dá conta, chora. Nisso todo mundo chora. Inclusive o próprio André Luiz chora também. Vovó, a senhora não pode ir para o céu, vovó. Deus não pode permitir isso. E abraça a avó choroso, derramando em lágrimas. E aí Jerônimo fala o seguinte, André, dá uma olhadinha em Lloyd. Lloyd é a filha da Albina, que estava cuidando do Joãozinho. O que você nota de especial nela? Aí a André falou o seguinte, olha, eu já havia reparado mesmo, ela está grávida.
Já até entrevimos ali que ela será mãe de uma menina. E daqui a pouco tempo ela vai dar luz. E Jerônimo fala, muito bem. O que está acontecendo, André? Joãozinho, quando sai do corpo à noite, é portador de uma lucidez espiritual tremenda, em virtude do seu passado. É um indivíduo muito acima da média. E com isso, ele travou contato com a notícia de que a avó iria desencarnar. E ficou preocupado de, se a avó desencarnar, a filha dela, Lloyd, que está grávida, ficar tão abalada que entrar em trabalho de aborto. E abortar a criança. Quem é a menininha que ela está trazendo no ventre? A menininha que ela está trazendo no ventre é a abençoada companheira de Joãozinho, desde muitos séculos. Os dois, no plano espiritual, decidiram conscientemente vir aqui à Terra em trabalho de propagação do Evangelho. E isso vai acontecer. Eles é que desde cedo vão levar adiante a tarefa da avó. Mas, se Lloyd abortar, os planos vão ser totalmente mudados. Por causa disso, Joãozinho, fora do corpo, pediu reiteradamente aos superiores de nosso lar que desse um tempo mais prolongado para a avó aqui na Terra. Qual o objetivo? Durante esses meses que ela ia ficar encarnada, daria tempo suficiente para Lloyd dar à luz, nascer a menininha saudável, e aí sim, só depois disso que ela iria desencarnar. Então a rogativa que fez a mudança de planos acontecer foi justamente de Joãozinho. E não era uma rogativa qualquer, era profundamente embasada no benefício de inúmeros seres que no futuro iam ser beneficiados pela tarefa evangélica de Joãozinho e de sua futura esposa, que ainda sequer havia nascido. Que coisa, né, pessoal? Sabemos que a prece conforta, eleva, ajuda, até certo ponto concede saúde, mas uma prece desse nível, que modifica os rumos dados, que modifica os planos estabelecidos, somente pode ser uma prece que tem como base o benefício de inúmeros seres, de uma multidão de seres. E foi o que aconteceu. Então a Albina ganhou, com aqueles passes magnéticos todos de Jerônimo, a grande bênção de continuar encarnada durante alguns meses mais. Não ia ser muito, não, porque o corpo dela estava num estado lamentável. Um tempinho a mais, a fim de que a missão dela, como avó, pudesse ser cumprida e a futura neta renascer em plenas condições de saúde. Bonito isso, né? Perguntas? Comentários? Fala, Donizete. Se não me engano, Emmanuel diz: nenhuma prece fica sem resposta. Pode ser que não seja atendido imediatamente, mas vai ficar armazenado. Exatamente. E às vezes a resposta é não. Não é verdade? Porque quantas vezes a gente pede para um ente querido não morrer? Ah, foi internado no hospital, vai passar por uma cirurgia, e faz aquela prece ardente, né, com coração, com vigor e tal, e desencarna. E fala assim, Deus não ouviu as nossas preces. Claro que Ele ouve. Só que o melhor que era para acontecer, aconteceu. É que nem sempre a gente tem essa visão, né? Às vezes a gente pensa que o melhor que a gente acha é realmente o melhor, e na verdade pode não ser. Mas isso também é devido ao nosso egoísmo. Nós queremos aquela matéria junto de nós. Exatamente, exatamente. Ainda temos uma visão muito limitada ainda das coisas, né? Como que deve ser nossa prece? Não rezar para os outros? Não, claro que sim. Conforme a gente viu, a prece eleva, corrige, dá energias.
A prece proporciona maior tranquilidade, maior sossego, maior paz. Porque faz com que você se sintonize com as fontes superiores de energia. Faz com que você fique mais maleável à influência dos bons espíritos, bons pensamentos, boas ideias, boas decisões, boas energias. Mas não é assim, né? Tudo que você pede, automaticamente vai acontecer. O que Jerônimo explicou lá atrás para André Luiz? Todo-poderoso, independente, só Deus. O nosso querer é limitado, o nosso poder é limitado. Né? A nossa dependência é muito grande de inúmeras pessoas e inúmeros fatores que sequer conhecemos. Sequer conhecemos. Devemos ter sempre esse tipo de visão. Por quê? Porque do indivíduo que faz a prece para o ente querido não desencarnar e o ente querido desencarna, muitos deles entram em estado de profunda revolta e passam a até mesmo não acreditar mais em Deus. Que tipo de Deus é esse? Que me abandonou? Que fez com que meu pai morresse, minha mãe morresse, meu filho morresse? Não é? É porque temos esse egoísmo ainda muito grande dentro de nós. E ainda pouco conhecimento dos mecanismos intrincados da vida. Nós estamos dentro de um corpo físico pesado e nós temos acesso ao universo que está à nossa volta de maneira muito limitada também. Muito limitada. Então o que devemos fazer é sempre entregar a nossa confiança a Deus nos momentos de felicidade, nos momentos de profunda angústia. Agir da melhor maneira possível sempre. Sempre de acordo com o Evangelho do Cristo. O que for para acontecer, irá acontecer. Porque a vontade de Deus é soberana. Ok? Sim. E a gente reza na Santa Nossa, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Exato, exatamente. Como que faz a vontade dele leva? Exatamente, exatamente. A vontade de Deus. Se Deus é amor e justiça, a vontade dele é permeada de amor e de justiça. É que a gente faz a prece do Pai Nosso, abre os lábios, né, e o negócio vai no automático. E nos esquecemos da profundidade daquelas palavras, né? Assim na terra, como no céu. Ou seja, nos planos espirituais e no plano material. Que a vontade de Deus sempre se faz e se faz. Sempre. Ok? Fechemos os olhos. Em profundo agradecimento ao Pai pela oportunidade de aprendizado. Aprendizado esse que nos liberta dos medos, nos liberta dos preconceitos. Aprendizado esse que vai deixando de lado a nossa ignorância acerca dos mecanismos da vida e que nos faz pessoas mais fortes, mais corretas, mais íntegras, pessoas mais inclinadas ao bem, à compreensão, ao desapego, à fraternidade. Tenhamos em mente que temos à disposição um verdadeiro banquete espiritual, que robustece o nosso ser, que ilumina a nossa mente e que nos mostra o caminho a ser trilhado para alcançarmos a perfeição que vai nos garantir uma felicidade imorredoura. Durante as atividades do nosso dia, nas tarefas simples e humildes do nosso cotidiano, que possamos desenvolver essa visão espiritual do todo, que possamos enxergar as pessoas que estão ao nosso redor como aquelas possuidoras e investidas da mesma capacidade de progredir e que irão inevitavelmente atingirem a perfeição tanto quanto nós. Que tenhamos a grandeza da alma de nos inclinarmos submissos à vontade de nosso Pai.
porque sabemos que somente assim levaremos a existência com maior leveza. Como o próprio Cristo já nos havia alertado, que o seu jugo era suave e o fardo era leve. Quanto sofrimento desnecessário colocamos na nossa vida. Situações difíceis todos nós passamos. Agora, fazer com que aquela situação difícil piore ou melhore é uma atividade que compete a cada um de nós. Que Deus, Pai de infinito amor e justiça, nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja.